Olá, sejam muito bem-vindos hoje aqui na Vida Significativa. Mais um, aqui com a Lucia, que tá chamando a mamãe. E a gente vai falar sobre isso agora. Fica com a gente que vocês não vão se arrepender. Vamos saber um pouquinho mais, ou assim, um montão sobre a maternidade. Você que é mãe, ou você que quer ser, ou você que está grávida, ou você que quer adotar uma criança, já é mãe, né? E não vai ser mãe. E você que tem um filho grandão, também já teve uma mamãe. O assunto de hoje vai ser muito bacana, tá? Se você se identificou com um dos exemplos, ou então você conhece alguém que passa por isso, fica com a gente para saber um pouco mais, tá bom? Estamos aqui hoje na Casa Vida, no Jardim da Casa Vida. Essa decoração linda aqui atrás de mim, que a Cláudia Veiga, a nossa vizinha, fez, transformou o nosso lixo em luxo, porque para mim, cá para nós, isso aqui é um luxo. E assim, como que é possível você, ser humano, transformar os seus lixos, as suas sombras em luz? Como que pode? Será que isso é possível, transformar aqui dentro tanto quanto o que ela fez aqui do lado de fora, essas coisas lindas, né? Transformar uma madeira que é para carregar frutas em um painel maravilhoso, flores que podem compor isso, enfim, isso tudo a gente pode fazer por dentro. E o tema de hoje a gente vai falar sobre a maternidade. Por que a mãe, seja ela qual for, se sente culpada com frequência? Por que essa culpa acompanha quando ela está fazendo o melhor que ela pode, naquele momento, naquele local, o melhor que ela pode é trabalhar. E ela se culpa porque vai trabalhar, porque tem que deixar os filhos com o pai ou com alguém. Ela também se culpa se ela fica o tempo todo com o filho. E aí se culpa porque ela não se dedicou à profissão dela, ela não fez aquilo que ela sonhava, o que ela queria. Gente, a culpa não serve para nada. Ela só atrapalha, ela só pesa. E hoje, com muito prazer, a Carmen novamente aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a culpa e entre outros assuntos também. Como que o teu filho ou tua filha refletem o que você é? Será que o meu filho ou minha filha é uma bolsa que eu carrego e que eu penso, qualquer coisa que eu pense muda ou não muda na bolsa? Não, muda, ela não é bolsa. A criança é uma conexão nossa. A gente sempre fala assim, nossa, meu filho é um pedacinho de mim. E se ela é um pedacinho de você, acredita que o que ela sente começou em você, ou começou no seu marido, ou começou no esquema familiar. Tenta olhar para o seu filho como um espelho mesmo, só que não um espelho do mal, mas que está te acusando, ou te apontando, ou te culpando. É um espelho que faz você se olhar de uma forma melhorada, que faz você se olhar de um jeito lapidado, generoso e amoroso. É isso. Obrigada porque você está aqui. Hoje eu não vou chorar. Porque da última vez que eu entrevistei essa pérola aqui, eu chorei do início ao fim, né? Porque o assunto me toca muito. Eu tenho 3 Anas, Ana Luísa, Ana Rafaela e Ana Letícia. Cada gestação, cada filha de uma particularidade assim única. E como que a maternidade, ela não é isolada, né? Ela não é única, muda a cada filho, muda a cada idade. Se você tem um filho muito nova ou você tem um filho muito mais experiente, como que essa maternidade muda? E nem sempre é para melhor ou para pior, ela simplesmente muda, né? Sim, Gisele. A verdade é que cada maternidade, cada pessoa, cada momento, a gente vai viver de uma maneira diferente. A gente não pode viver de teorias, a gente não pode viver como mães. A gente se compreende, nós nos compreendemos porque todas passamos por situações que são retadoras, que a gente tem que superar. Temos que superar todas as nossas limitações para poder enxergar esse filho, essa filha que a gente tem delante nosso, né? Então, aqui a gente está falando de uma circunstância muito importante e que
e que o mundo da mãe tem que ser expressado e falado para todo mundo. Muitas vezes na sociedade que a gente mora, a gente fala mais do mundo do trabalho, né? E esse também é uma parte do mundo da mãe. Mas a verdade, a mãe tem um mundo que é o mundo de não dormir, é o mundo de não descansar, é o mundo de só estar pendente e olhando uma criança. Então, o que queremos falar aqui é que as mães e as mulheres têm que funcionar de uma maneira como a maternidade nos leva a funcionar desde a fraternidade, desde a escuta real do que a gente vive, desde a escuta real do que a gente sente. E para isso a gente necessita e precisa se abrir em grupos de mulheres, em grupos de mães, precisa falar com o nosso casal, com o pai, estemos separadas ou estemos juntos, seja magnífico ou não seja magnífico o nosso relacionamento, a gente tem que abrir esse espaço da maternidade para o mundo, para falar que eu posso, Lucia, eu posso ser uma mãe que escuta a minha filha quando eu me escuto a mim mesma, né? Quando eu tenho tempo, eu tenho suporte de uma sociedade que escuta as mães e as necessidades delas. Então, esta escuta tem um princípio, que é uma abertura e nunca deixar que uma mãe esteja isolada na casa dela, que esteja isolada com os problemas dela, nunca deixar que isso aconteça, porque as coisas que a gente vive, as coisas que a gente experimenta, todas as mães experimentamos, umas um pouco mais fácil, outros mais difícil, uma um filho, outra 5 filhos, mas é a mesma coisa que a gente experimenta. Então, aqui na Casa Vida o que queremos oferecer é um ponto de encontro, para feminino, para mãe, para mulher, para que ela se sinta forte, para que ela se sinta acompanhada, para que ela sinta que isso que ela sente não é só ela que sente, né? É todos que sentimos. E quando eles sentem que sua mãe está forte, que sua mãe expressa seus sentimentos, que sua mãe expressa todo o que ela é, eles também começam a ser livres antes, a ser mais íntegros, a estar conectados com eles mesmos. A gente pode saber por que eles choram, porque eles precisam da gente, porque eles não gostam de uma coisa e sim de outra, porque eles estão tendo problemas para comer, porque eles não querem deixar de amamentar, porque eles não querem amamentar, por tantas coisas da maternidade que a gente não pode só falar agora, né? Carmen, e a culpa? Você já sentiu culpa por alguma coisa? Hoje, eu senti sim. A verdade é que eu senti culpa a primeira vez quando eu decidi não trabalhar na minha gravidez. Caio já pegou a pequena para passear, para brincar lá no pula-pula. E queria só te perguntar uma coisa. Você, com essa consciência toda, com essa presença como ser humano todo que você tem, como professora de yoga, como terapeuta, né, holística, você já sentiu culpa, Carmen? Eu sim senti, Gi. A primeira vez que eu senti culpa foi quando eu engravidei. Eu decidi não trabalhar, não passar consulta. E aí ninguém entendia, né? ninguém, quando eu falo ninguém, são pessoas cercanas, amigos, pessoas... Sempre as pessoas que a gente interage normalmente não entendiam muito porque eu deixei de trabalhar. Eu passei a fazer um trabalho simples de artesanato para o tempo da gravidez. E a verdade é que para mim foi muito gratificante, mas foi difícil porque você tem que criar outra identidade. A identidade de antes não servia. Se você gostava do seu trabalho ou era reconhecida, já não mais, né? E aí começou, né? Mas aí não termina, não. Então, depois a gente decidiu ter um parto natural, tampouco foi muito entendido, não? Então, aí mexeu muitas coisas de culpa, mas foi muito bem, não tive nenhum problema, então foi bom. E agora, com a nossa filha de 13 meses, eu sinto vontade de trabalhar e tem pessoas, tem coisas, também é difícil, né? Porque eu sinto que é bom para ela que eu seja independente, mas também eu acho que se eu não fico com ela, pode ter saudades de mim e que ela pode se sentir mal. Então, não é uma situação fácil, porque na sociedade a mulher, eu tenho estudado para trabalhar e tudo isso, então é normal que eu trabalhe, mas também está minha filha lá, que precisa de mim.
Então eu tenho que buscar um ponto intermédio onde minha identidade eu tenho que mudar o tempo todo. E muitas vezes, quase nunca, a função de uma mãe é reconhecida na sociedade. Então, o que fazemos aqui é dar um espaço para que essa função seja reconhecida. Um espaço para que esses bebês se saiba que depende do bem-estar dessa mãe que esses bebês estejam bem. Que realmente a gente está plantando sementes do futuro com esses bebês. Então, a verdade é que nos países que põem mais atenção a essas coisas, as mães são pagas nos primeiros 2 anos de vida do bebê. Se eles trabalhavam, eles seguem sendo pagas 2 anos, né? Então, a gente está falando que aqui se falamos no trabalho em gravidez, parece luxo, né? Quando estamos falando de que somos mamíferos, que elas sentem o que a gente sente, que elas precisam de nosso colo, que a mãe tem uma vida, uma pessoa independente que precisa de uma resposta exterior na sociedade, com os homens, com um marido que tem que entender todo o processo do mundo da mãe. Eu falo do mundo da mãe porque é todo um mundo que a mulher, quando consegue viver a maternidade dela, entende, toda mulher entende de coração a coração nosso mundo. Então queremos passar esse mundo para a sociedade, para que as mulheres estejam juntas e que os homens escutem esse mundo e que os filhos cresçam em um mundo onde esse mundo é escutado, onde eles sabem que são sementes de umas mães que foram conscientes. Então a gente está trocando a maneira de ver o mundo, um mundo muito masculino, né? Onde a mulher, para ter força, busca ser masculina e a gente quer buscar a força em nosso feminino, em nossa verdade, em nossa intuição e instinto que é de nos escutar a nós mesmas. Quando estamos grávidas, quando somos mãe, quando saímos a trabalhar, sendo mulheres fortes, mulheres que se conhecem a elas mesmas, mulheres que não vão umas em cima de outras, sino que são hermanas, se escutam umas a outras, não competem. As mulheres são fortes escutando, chorando juntas, vivendo no lugar das emoções, vivendo no lugar de nossa verdade. Então, se você me pergunta se eu vivi culpa, muita culpa, mas a mim que me traz? A culpa me traz olhar, por que eu tenho culpa? Minha mãe tinha culpa? Minha avó tinha culpa? Meu tataravô tinha culpa? Eu quero passar culpa à minha filha? Eu não quero passar culpa à minha filha. Então eu tenho que observar. E depois de observar, eu me responsabilizo de minha culpa. E aí posso transformar minha culpa em poder. Mas a gente sabe, você é terapeuta, você sabe muito de emoções, a gente sabe que a culpa traz doença. Então, biologicamente, a culpa não ajuda ninguém. Então, se eu quero ser responsável da minha vida, eu sou. Mas a culpa não me ajuda. Então, vocês já pararam para pensar que quando nossos filhos não estão bem, estão mais agitados, chorando bastante, ou estão muito felizes, enfim, tudo que está passando no nosso pequenininho, já parou para pensar que pode estar diretamente conectado com a mamãe e com o papai? E a Carmen, ela é expert nisso, porque tem 1 ano e 1 mês e meio. 1 ano e 1 mês que ela está absolutamente integrada e mergulhada nesse mundo da conexão mãe-bebê. E o que você tem para falar sobre isso, de forma que as mães que estão vendo a gente possam se inspirar e possam compreender também, sabendo disso, acreditando nisso mesmo, assim, não duvidando, não achando que isso é uma bobagem. Ah, ela tá assim por causa do dente, ela tá assim porque o tempo virou, ela tá assim porque... É o que eu ouço e, sinceramente, um dia eu já falei isso. Ela tá assim porque alguma coisa de fora tá acontecendo. É muito importante. Estas pequenininhas, né, estão, como a gente falava antes, são um espelho para a gente. São um espelho claro, nítido, direto. Os bebês, desde nossa gravidez, os primeiros anos de vida, depois também, né, mas os primeiros anos de vida com a mãe, eles estão refletindo nosso mundo interior. Então, não é para sentir culpa, não é para sentir-se a melhor mãe do mundo, a pior mãe do mundo, é só para olhar, enxergar, sou bebê, ela está bem, ela gosta de ficar com outras pessoas, ela gosta de ficar com você,
ela sente harmonia, raiva, que é que ela precisa, né? E ela nos está falando isso o tempo todo. Às vezes com o corpo, às vezes com resfriados, às vezes com febre, às vezes com erupção, com alergia, com intolerância à lactosa, com muitas coisas. Ou às vezes com alegria, com sociabilidade, com inocência pura, né? Energia pura, porque a verdade é a gente fala de hiperatividade, mas muitas vezes é energia pura que a criança tem, né? Eu tive o prazer de presenciar e a Lucia dando os primeiros passinhos da vida dela e foi para os meus braços. Eu fiquei muito emocionada. E foi num dia muito especial para Carmen. Foi antes dela completar 1 ano. E conta um pouco pra gente o que aconteceu com você nesse dia que ela caminhou pela primeira vez. Esse dia maravilhoso, um grupo de 5 mulheres se reuniram para sair juntas, se sentiram muito felizes, escutaram todos os problemas e todas as bem-aventuranças de cada uma. Eu me senti muito feliz de sair lá, me senti como com força. E aí esse foi o primeiro dia que a Lucia decidiu caminhar, né? Eu dava meus primeiros passos aqui em Teresópolis, sozinha como mãe, e ela caminhou. Então eu senti muito a independência dela, que tem que ver com a minha independência. E sua saída ao mundo com a minha saída ao mundo. Então foi muito, muito lindo, muito, muito lindo. E também a gente tem outro exemplo claro de como ela está conectada a mim, né? E como o bebê está conectado com a mãe. Muitas vezes a gente fala, minha filha me pegou resfriado, ou ela não para de ter muita meleca, né? Como ela tem muita meleca, não sei o que acontece. Então, vamos ver o que acontece lá, porque no meu caso, o que acontece é que ela sente antes as coisas do que eu. Se eu vou ficar resfriada, eu não sinto, eu sinto, estou bem, tudo bem, ela está um pouco assim. E eu fico resfriada por alguma coisa, alguma parada que aconteceu lá, que mexeu em meu corpo emocional, em minhas emoções. Então eu não quero enxergar, nada aconteceu. E a Lucia sente antes do que eu. O corpo dela sente antes e depois eu sinto. Então é como um espelho muito claro, muito bom, para a gente se enxergar de perto. É claro que a gente não pode deixar de falar que não é 100% assim emocional. Tem a parte externa também. Tá nevando e eu tô com a minha criança sem casaco, tá com o pé no chão e tá nevando. É claro que o fator externo vai influenciar o frio, o vento. A medicina chinesa está aí para provar que isso também interfere. A gente está cansado de falar, filho, bota o chinelo, não sei o quê. Aí a criança está com o pé no chão, no frio, e aí o narizinho escorre na hora. Enfim, tem esses fatores externos. Mas como é que está o terreno interno? Como é que está o solo interno do coração da mãe, da criança e da família? Para que esse fator externo venha com força total ou não. Venha com força total ou então venha só naquele período mesmo que está frio, né? Como que a gente pode não ser radical nisso que ela está falando? É observar, como ela falou. Observa, aceita, não se culpa, não se recrimina, né? Não fica assim, ai, meu filho está doente e eu vi lá no programa da Vida Significativa que a culpa é minha, ou então a culpa é do meu marido, né? Não, isso não. É só uma observação com cuidado, com amor e assim, observa primeiro em você, cuida primeiro de você. Um dia eu estava falando com uma amiga minha que ela mora na Alemanha, ela acabou de ter um bebezinho, está com 3 meses. E ela falou para mim, Gisele, porque agora a minha vida é toda dele. Eu não durmo, eu não isso, eu não aquilo, porque eu não posso mais ser egoísta, né, Gisele? Então, muitas vezes, a nossa tataravó achava assim também. E eu não posso ser egoísta, eu tenho que ser absolutamente completa e plena para o meu filho. Sim. Mas o seu filho e sua filha querem você completo por dentro, pleno, intenso e conectada por dentro, muito mais do que fora. Eu conheço
Eu tô falando de mim, melhor falar de mim. Às vezes que eu tenho folga e eu tô muito, muito cansada e eu não consigo me conectar com as minhas filhas. Talvez quando eu tô lá dentro da piscina atendendo as pessoas e elas param ali e ficam me olhando, eu olhando para elas e aquela sensação minha de aquela necessidade que eu tenho, que eu quero estar ali, fazer elas se sentirem presentes, talvez eu esteja sendo mais presente ali com a minha culpa do que quando eu estou ali totalmente para ela. Então também não adianta ser só corpo físico, é de coração mesmo, eles sentem isso, é de dentro para fora. Carmen, nessa coisa do contato físico, como que você faz assim para entender isso que está acontecendo, essa amamentação é um contato físico, né? Mas é óbvio, tá na cara que essa criança ela é muito tocada por você, pelo pai da Lucia, ela gosta do toque, ela gosta do afago, né? Olha, ela tá dando o pé, ela tira o pé, ela dá o pé. E como você pode falar para as mães qual a importância dessa afetividade através do toque? Elas vão sentir o corpo durante a vida adulta. A maneira que eles sentem, que a gente sente nosso corpo em nossa vida adulta, depende completamente de como a gente sentiu nosso corpo de bebês. Então, melhor que enxergar bebê como vai ser, enxergue como você sente seu corpo. Se você gosta do toque, se você gosta de carícia, se você dá carícia, e aí você vai sentir que você é mamífero, que a gente precisa de abraço, que a gente precisa de ser olhado e o bebê vai te pedir isso. E se não recebe isso, vai ter uma demanda maior de externo para se sentir seguro. Então, a segurança dele depende de como ele senta esse calor, esse toque, essa carícia. Tá? A gente é mamífera, a gente nunca pode esquecer isso. E aí eu agradeço muito poder compartilhar esses momentos com vocês, com a Casa Vida, seu acolhimento maternal, com o projeto Vida Significativa, de pais conscientes, de tudo o que vocês estão fazendo, a gente quer fazer. Então, estou muito agradecida e sempre ficarão vocês no meu coração. Como eu tinha falado antes, a culpa não serve para nada. A culpa, ela se pudesse servir para alguma coisa, é para observar o que você sente e se por um acaso, em algum momento, você sentiu culpa assistindo a gente, pega essas informações, digere, deixa penetrar no seu coração e muda aquilo que você achar que deve, né? Transforma aquilo que você achar que precisa, mas, mais uma vez, sem culpa. Só você pode fazer isso por você. Não adianta a gente projetar para o marido, projetar para o patrão, ou para a babá, ou para a mãe, para a avó. Realmente isso depende de você. Se você gostaria de ter mais apoio, se você gostaria de que as pessoas mudassem ao seu redor, se você começa por você, é tudo que você precisa. Começar por você, olhar para você, dedicar mais tempo ao que você gosta. Já parou para pensar nas coisas que você gosta de fazer? Pensa aí. E você faz elas assim, quantas vezes? Além de ser, não vale ser comer, tá? Ou comer doce. Porque um pouquinho é bom, é bem-vindo, mas muito acontece o que eu já sei que acontece comigo, que acontece com as minhas amigas, que a gente está num peso que não deseja, ou então adquirir alguma doença, associar o emocional com os maus hábitos alimentares. Enfim. Quanto mais você mãe, ou você que vai adotar uma criança, olhar para as suas sombras, o papai e a mamãe, de preferência os dois juntos, independente que estejam juntos ou separados, né, casados ou separados, mas esse seria o primeiro passo. O primeiro passo para uma vida significativa como mãe, como esposa, como mulher, como profissional.
Esse é o programa de hoje, assim, feito com muito amor para você, feito com muito amor para mim mesma, porque é o primeiro ouvido que ouve tudo isso que eu falo é o meu. O primeiro ouvido que ouve tudo que ela está falando também é o meu. Estou aqui pertinho, sentindo isso tudo de perto. E o meu desejo é que você sinta isso tudo daí, do seu celular, do seu computador ou da sua casa. Muito obrigada por tudo e fiquem com Deus.